Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título A Grande Pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário guardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram disciplentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam, as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que ele ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, boa noite a todos. Hoje vamos tratar de um tema chamado Amai os vossos inimigos, a prática, a raiva e a empatia. Acho que não é coincidência, a gente estava aqui aguardando a palestra e o momento espírita que estava tocando estava falando justamente sobre o tema perdoai os nossos inimigos, né? Não existe coincidência, tudo é provento, tudo é organizado pela espiritualidade, até mesmo porque inicialmente o tema hoje não seria esse e me veio uma intuição aí no final de semana para falar sobre isso na data de hoje. Está lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estais nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre os injustos. Há exatamente 2 anos atrás, em maio de 2020, quando logo depois do início da pandemia eu tratei desse tema, e hoje nós vamos tratar de novo, mas sobre uma outra perspectiva. Eu estava revendo essa palestra, era das primeiras que eu dei, bem longa, quase 1 hora, em que eu começo a discorrer lá sobre o bem e o mal. Mas hoje eu vou tratar de uma perspectiva um pouco mais prática, numa aplicação um pouco mais prática de como é que a gente pode exercitar essa questão do perdoar aos nossos inimigos. Como é que a gente pode perdoá-los, né? E eu baseei para elaborar essa reflexão aqui hoje numa obra do Haroldo Dutra Dias. Agora, me desculpem, mas eu não lembro o nome, se não me engano se chama Mind, mas eu não me recordo ao certo. Numa outra oportunidade eu trago para vocês. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler aqui para iniciar o raciocínio, consta o seguinte: a diversidade na maneira de sentir, nessas 2 circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Quando a gente às vezes se aproxima de alguém, às vezes a gente sente uma atração, a gente sente uma repulsa, né? Tem aquelas pessoas que a gente não se aproxima, às vezes a gente não conhece, mas já não vai com a cara, não bate, não tem aquele sentimento.
Às vezes tem pessoas que a gente também nunca viu, mas bate aquela simpatia, aquela aproximação. Tem crianças que deixam isso muito claro, né? Às vezes as crianças de tenra idade nunca viu uma pessoa e tem um repulso assim. Tudo isso tem a ver com fluido, com a mesma, digamos assim, a mesma vibração. Então a gente é atraído digamos assim, ou repelido por uma pessoa de acordo com os fluidos, com os sentimentos, com a vibração que a gente tem. Isso é da lei da natureza. Por exemplo, um elétron gira em torno de um átomo. É a mesma lei de atração pelo qual duas pessoas se unem, se amam, né? Isso está na lei da natureza. E o sentimento, né? O sentimento é que vai gerar o pensamento e que pode intensificar essa atração, essa repulsa pelas pessoas. Nós somos ligados ainda, muito ligados, somos todos imperfeitos aqui na Terra, ligado ainda à materialidade, ligado ainda a paixões, a sentimentos, né, muito primitivos ainda. E a grande questão está em como domar esses sentimentos, em como equilibrar esses sentimentos, porque eles não vão deixar de existir. Eu vou aqui ainda desenvolver o raciocínio, me desculpem se vai ficar um pouco truncado, é que o tema ele é complexo mesmo. Por exemplo, o que eu vou tratar hoje especificamente, como eu disse, da raiva e da empatia. Tá? Então, nessa questão que eu disse dos sentimentos, a gente tem tudo que acontece com a gente desperta um sentimento. Esse sentimento leva a um pensamento. E esse pensamento vai moldar a nossa conduta, nossas ações. Os sentimentos, eles sempre vão existir, né? A raiva, os sentimentos negativos, tanto quanto os positivos, eles sempre vão existir. Eu não vou me tornar um santo, desenvolver minhas virtudes, eu não vou deixar de ter raiva. O que eu vou fazer é canalizar essa raiva, reequilibrar essa raiva e redirecionar ela, mas ela não vai deixar de existir. A raiva é um sentimento. Algo acontece e me provoca um sentimento. O que eu não posso deixar é que esse sentimento me domine. O que a gente aprende muitas vezes praticando a meditação não é... Eu pensava antigamente que meditação era eu vou simplesmente ficar sem pensar. Não, não é. Na meditação eu não fico sem pensar. Aliás, vem um eflúvio, muitos pensamentos na minha mente. O que eu vou fazer é observar esses sentimentos sem deixar que ele tome conta. Então, às vezes, meditando, eu vou sentir raiva, vou começar a chorar, vou sentir uma imensa alegria, só que eu não vou deixar que esses sentimentos tomem conta da minha consciência. Eu vou simplesmente observar para saber o que eu estou sentindo e o que aquele fator externo, aquele estímulo provoca em mim. Então eu vou me conhecendo e vou aprendendo a equilibrar, a saber que tipo de estímulo provoca determinado sentimento em mim. Feita partindo dessa premissa, então, que os estímulos provocam sentimentos na gente e que esse sentimento gera os pensamentos que vão pautar nossa conduta, a gente pode, então, definir o que é raiva, né? Esse sentimento raiva que tem tudo a ver com esse tema do perdoar os nossos inimigos. Segundo Haroldo Dutra Dias, a expressão raiva esse sentimento raiva, ele ocorre geralmente com estímulo de circunstâncias nas quais algum impedimento dificulta a obtenção de algo ou impede a realização de um desejo ou objetivo. Ou seja, eu fixo plano, eu traço as metas, eu tenho uma pretensão, quero realizar algo. Toda vez que algum estímulo se coloca como resistência a essa pretensão, ao desejo, aquilo que eu quero, eu passo a sentir raiva. Então, esse estímulo leva a esse sentimento. Por exemplo, estou saindo de casa para um lugar um pouco distante e eu tenho uma reunião importantíssima que dá tempo tranquilo de eu chegar, mas no meio do caminho ali eu começo a sentir o trânsito, ligo o Waze, vejo um congestionamento monstro e começo a ter total certeza de que eu não vou chegar a tempo e vou perder meu compromisso. Geralmente o sentimento que a gente começa a ter é raiva.
raiva de quem está atrapalhando o trânsito, raiva do motorista à frente que anda devagar e não deixa eu ultrapassar, raiva pelo buraco que me faz desviar o caminho, raiva pelo infeliz do órgão de trânsito que colocou um tanto de quebra-mola na via, raiva do radar que está ali e me faz ir mais devagar, então eu passo a ter raiva. Por quê? O sentimento raiva, então, tem a ver com esses obstáculos, né? A gente vai ver toda vez que surge algum obstáculo que contraria a gente, que se torna como opositor a uma pretensão, a algo que eu desejo. A raiva, então, ela é uma emoção e ela ela pode ser positiva ou negativa. Como assim? Como eu disse, os sentimentos, eles podem ser positivos ou negativos. E os sentimentos, eles sempre vão trabalhar em duplas, tá? Alegria, tristeza, raiva, empatia. Quando a gente trabalha com esses sentimentos em dupla, depende de como a gente vai significar eles. Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui para ser claro. Por exemplo, Jesus, o que ele fazia era redirecionar, reequilibrar sentimentos. Por exemplo, Maria de Madalena, ela tinha um amor tremendo, mas completamente desequilibrado. O que Jesus fez? Ele pegou esse amor, ela não deixou de ter esse amor excessivo, essa paixão excessiva. Jesus só calibrou, redirecionou ele. Com essa força, essa energia gerada por esse sentimento amor, Maria Madalena depois se tornou uma das apóstolas mais fervorosas no exercício da fraternidade. Então, Jesus recalibrou esse sentimento, essa energia gerada por esse sentimento. Da mesma forma, a gente sabe que Simão Pedro era um dos apóstolos ele tinha uma força tremenda, ele era turrão, ele era ranzinza, ele era um apóstolo muito firme ali para defender. Tanto que nós sabemos aquele episódio em que o centurião vai ali atacar Jesus, Simão Pedro desembanha a espada, mas aquilo era um fervor muito grande em defender Jesus. O que Jesus fez? Ele trabalhou esse sentimento no Simão Pedro, reequilibrou, redirecionou ele, e esse sentimento, esse fervor, né, essa assertividade do Simão Pedro passou a ser excelente, usada num outro propósito, tanto que ele se tornou depois o líder dos apóstolos, né? Depois da desencarnação de Cristo, ele se tornou o líder dos apóstolos e usou todo esse fervor agora para a causa, para espalhar o evangelho, para, na casa do caminho, ajudar as pessoas ali necessitadas. Então, a raiva, se olhado por um aspecto negativo, ela vai nos fazer superar esse obstáculo, mas superar esse obstáculo de uma forma, às vezes, até agressiva. Eu vou destruir esse obstáculo, eu vou contornar ele, mas não numa forma hábil, numa forma sutil, numa forma delicada. Se eu olhar a raiva, então, por um outro ângulo, eu posso usar essa energia desse sentimento para superar esse obstáculo de uma maneira sutil, de uma maneira hábil, sem destruir. Mas, por exemplo, olhando a natureza, né, a gente sabe que em todos os pontos de escolas religiosas, ou simplesmente olhando a natureza, como, por exemplo, os budistas, a gente vai ver que na natureza, o que a água faz quando tem um obstáculo? Sutilmente, ela desvia, ela contorna esse obstáculo, ela não destrói esse obstáculo. Então, se a gente olhar por um lado positivo, eu posso usar essa energia que a raiva gera para mim estudar como, por exemplo, superar esse obstáculo sem destruir, sem ofender, sem ser agressivo com aquele que se coloca como meu obstáculo. A raiva, então, quando colocada então de forma negativa, quando ela está desequilibrada, quando ela está mal direcionada, ela pode levar a gente a esses atos extremamente agressivos, principalmente quando o obstáculo é uma outra pessoa, né? Vou trazer um exemplo aqui, talvez que fique claro, que isso ocorre muito quem trabalha em empresas, corporações. Por exemplo, vamos supor que eu vou apresentar para o meu chefe um projeto que eu desenvolvi. E durante essa apresentação,
colegas começam a me interromper toda hora, trazendo obstáculos, apontando falhas àquele projeto que eu estou apresentando. Naturalmente, eu vou ver essas pessoas como obstáculos, como resistência àquele projeto que eu estou apresentando. Se eu atuar de forma desequilibrada e refletida, eu vou querer superar esse obstáculo, eu vou destruir essas pessoas. Ou eu vou ofendê-las, ou eu vou, às vezes, até partir, se alguém estiver muito desequilibrado, a violência física ali, porque eu vou superar esse obstáculo. Então, qual que é o problema então? Mas como é que eu posso transformar, reequilibrar esse sentimento de raiva, de quando tem um obstáculo que se coloca à minha frente? Como é que eu posso reequilibrar isso como Jesus fazia? O sentimento correlato à raiva é a empatia, né? Se a raiva surge de um estímulo de contraposição, a empatia surge como uma ponte. A empatia vai existir quando, em vez de ver o outro como um obstáculo, eu vejo ele como uma ponte que vai me auxiliar a resolver meus problemas. Como algo, eu me coloco no lugar do outro e como algo que me é útil, que contribui para aquilo que eu quero alcançar. Então é um sentimento correlato. Quando eu quero, então, reequilibrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a forma como enxergar as coisas e as pessoas. Então, de um lado, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, dessa reunião, essas pessoas, se eu quero dominar esse sentimento que vai surgir quando alguém se coloca contra a minha pretensão, e esse sentimento vai surgir, inevitavelmente, eu só vou reorientar o meu ponto de vista. Por exemplo, nesse caso que as pessoas estão apontando, por exemplo, falhas no meu projeto, ou pontos que eu não vi, o que eu tenho que moldar a minha mente? Olha, eles não estão se contrapondo a mim, mas eles estão trazendo, às vezes, falha naquilo que eu desenvolvi, que eu não enxerguei. Então, eles não são meus inimigos, eles são meus aliados. Eles estão mostrando pontos que, às vezes, eu não vi e que eu posso melhorar. Então, quando eu mudo a forma de enxergar, eu mudo o meu sentimento. O sentimento existe, eu só pego a energia que aquele sentimento gera e redireciono ele. Em vez de eu querer destruir ou me opor a essa pessoa, eu vou simplesmente ver ela como uma aliada e eu estou gerando empatia, construindo ponte. Tá bom, mas aí muita gente pode me perguntar o seguinte: tá, mas nem sempre as críticas, as resistências ou as que são colocadas às nossas pretensões, obstáculos, são justas. Essas pessoas, por exemplo, podem estar fazendo críticas ali infundadas, só porque querem realmente me prejudicar. Tá bom, aí entra o nosso conhecimento da doutrina espírita, né? Quando a gente sabe que nada que acontece na nossa vida é por acaso, que essas dificuldades que se opõem em nosso caminho não é por acaso, elas são consequência de ações que eu tive no passado, eu começo a perceber que não é à toa que essas pessoas não é de graça que elas estão criando resistência ou criando dificuldade na minha vida, nos meus projetos. Isso tem a ver com provas e expiações pelos quais eu tenho que passar. Então eu não posso simplesmente taxar o outro como inimigo. Até porque, redirecionando esse estímulo para a empatia, que é me colocar no lugar do outro, eu tenho que pensar que se Deus permite que eu passe por essa prova e expiação, é porque, seja nessa vida ou na vida passada, eu fiz algo pelo qual eu mereça passar por isso. Ou seja, se eu tenho, digamos, um inimigo agora, é porque eu também já fui inimigo de alguém na vida passada. Se alguém está colocando resistência ao meu projeto agora, está dificultando minha vida, teoricamente, gratuitamente, eu não consigo ver nisso uma explicação, é porque no passado eu fiz isso com alguém. No passado eu fui a pedra no sapato de outra pessoa. E agora eu estou passando por isso justamente para me exercitar a empatia, né? Então, quando eu paro para pensar sobre isso,
eu vejo que não é tão gratuito assim essas resistências. Então eu preciso, me colocando no lugar do outro, quando eu erro, né? Quando eu ajo assim mal com os outros, obviamente eu quero ser perdoado. Então quando alguém está agindo mal comigo, me colocando no lugar dessa pessoa, eu sei que provavelmente eu já tive no lugar dessa pessoa. E outra, se eu respondo a essa pessoa exatamente da forma que ela está me tratando, isso vai gerar um círculo vicioso, que foi justamente o que eu tratei naquela palestra lá de maio de 2020. Eu vou entrar numa espiral. Ele vai me agredir agora, vai se opor, em vez de perdoar, eu vou agredir ele também, vou devolver essa violência. Lá na frente, ele vai se vingar e vira uma espiral. Então, quando eu redireciono isso para ter empatia, para saber que eu já estive na mesma situação dessa pessoa, sendo a pedra no sapato, opondo resistência a alguém, eu posso, se eu mantiver essa conduta, eu vou sofrer isso de novo lá na frente. Então, quando eu exerço a empatia, vai ser mais fácil de eu compreender e eu exercitar o que Cristo ensinou, que é dar a outra face à tapa. Ou seja, quando alguém me agredir, eu não vou responder com a mesma violência, eu vou usar essa energia para se colocar no lugar dessa pessoa. Se eu não posso fazer nada, eu vou fazer uma oração por ela e perdoá-la, porque eu também já tive nesse lugar. Então, nós já estamos chegando ao fim, porque a palestra, eu acho ela profunda, o tema de hoje profundo, mas curto, e ela nos leva à reflexão de como não é fácil exercer as lições do Evangelho. Ela requer treinamento, é como uma musculação. Se eu quero desenvolver um músculo, eu tenho que exercitar isso todo dia. Se eu quero também mudar meus hábitos e fazer com que ela se torne uma virtude, todos os dias eu tenho que exercitar esses hábitos, né, que vão se tornar uma virtude. Porque os estímulos, que eu falei que são esses fatores externos que vão gerar sentimentos, eles ocorrem a todo momento, né? Como exemplo de você sair para ir na reunião, o trânsito está aí, ou eu sair, quer ver, isso me aconteceu no sábado, a gente vai no supermercado, tem uma fila para a gente pesar legumes, vem um engraçadinho, passa na frente daquela fila, naturalmente isso é um estímulo que te deixa nervoso. Né? Isso me deixou possesso. Eu estava ali, todo mundo, a moça que trabalha lá viu que a pessoa furou fila, mas não quis se indispor, então não falou nada. É um estímulo que a gente recebe, que a vontade que me deu na hora foi de pular na jugular da pessoa. Tem educação, né? Entre na fila. Mas, quando a gente redireciona essa raiva, e aí eu já comecei a escrever essa palestra no sábado de manhã, isso ocorreu no sábado à tarde, aí você começa a refletir, né? Que a gente sempre brinca, que a gente fala aqui, nós somos os primeiros a ouvir. Então na minha cabeça já veio, olha, provavelmente se eu estou sendo testado agora, com alguém furando aqui a minha fila, provavelmente um dia eu também já fiz isso. Né? Se eu não me recordo, talvez, de ter feito isso nessa vida, em outra vida eu já furei fila. Então é para mim aprender, eu não vou brigar com a pessoa, o que eu posso ali é passar por isso resignadamente. Isso também não significa, porque quando a gente estuda esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não significa que eu devo passar o pano também na cabeça de quem está fazendo alguma coisa errada e não fazer nada. Mas se eu resolver tomar uma atitude, que eu tome de forma serena, que eu use essa energia de forma serena, que eu tente conversar com a pessoa educadamente, calmamente, serenamente, sem deixar que a raiva me domine, né? Que eu exerça isso de maneira empática, né? Me colocando no lugar do outro, sabendo que ele está cometendo uma falha, mas que eu posso já ter cometido, e que Jesus disse, o escândalo há de vir, mas ai por quem vê o escândalo. Inevitavelmente, eu sei que essa pessoa vai, de uma forma ou outra, sofrer as consequências no futuro desse comportamento dela. Ou seja, para ser bem simplistas, inevitavelmente um dia ela vai estar com pressa ou vai estar numa fila e vai ver alguém furando a fila também. Então, a palestra de hoje é bem curtinha, mas eu acredito que a reflexão
ela é profunda, é uma reflexão não só para essa questão da raiva e da empatia, mas que em tudo a gente pode mudar o nosso ponto de vista das coisas, a gente pode reequilibrar, né? Porque voltando, Jesus ele nos extirpou, quando a gente chegar num patamar da evolução, nós não vamos deixar de sentir raiva, de sentir ódio, todos esses sentimentos eles vão ser estimulados na gente. O que a gente vai conseguir fazer é simplesmente não deixar que esse sentimento nos domine. É o que a meditação nos leva a começar a tentar a perceber, né, que esses estímulos, esses sentimentos vêm, mas ele não me domina mais. Eu não deixo ser dominado pela raiva, eu não deixo ser dominado pela angústia, eu não deixo ser dominado pela dor, né? O que é a depressão? É a tristeza. Às vezes a tristeza é muito importante a gente passar por ela, a gente aprende muito, é necessário. O problema é quando a gente deixa ela tomar conta da gente e a gente não consegue mais ter consciência dela ou dominá-la. Então o que a gente tem que fazer é aprender a dominar esses sentimentos e reequilibrá-los, redirecioná-los. Bom, peço desculpas se eu não fui suficientemente claro, assim, o tempo é difícil, mas eu espero, sinceramente, que provoque uma reflexão em todos nós para como que a gente lida com esses sentimentos. E principalmente a raiva, e que a gente possa, então, quando alguém nos estimular a raiva, perdoar essas pessoas, transformando a raiva em empatia. Agradeço, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.